Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Jéssica Constantino de Paula, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental e nesse vídeo eu vou falar sobre pensamentos exagerados e irracionais. Pensamentos exagerados ou irracionais são distorções cognitivas. E o que são as distorções cognitivas? São erros no processamento de informações que levam a gente a ter interpretações erradas da nossa realidade. Faz com que a gente tenha pensamentos exagerados, disfuncionais e principalmente distorcidos do que está acontecendo no nosso dia a dia. Essas interpretações errôneas que acontecem, elas acabam gerando muitos malefícios, como interpretações totalmente diferentes da realidade. Normalmente elas não são realistas e causam muito prejuízo emocional para as pessoas que têm esse tipo de pensamento. Existem uma série de distorções cognitivas desses pensamentos que são exagerados e eu vou trazer alguns principais para que a gente possa falar um pouquinho sobre eles e entender um pouco mais do que a gente pode fazer para não alimentá-los. O primeiro pensamento é tudo ou nada. O que é o pensamento de tudo ou nada? Sabe quando a gente está pensando em alguma situação ou em alguma pessoa e a gente tem aquele pensamento 880? Ou eu sou maravilhosa ou eu sou a pior pessoa do mundo. Ou eu sou muito legal ou eu sou a pessoa mais chata. Sabe aqueles pensamentos polarizados? Isso é o que chamamos de pensamento de tudo ou nada. É sempre uma das vertentes. Na prática, a gente sabe que não é bem assim, não existe um ponto ou um outro ponto, existem uma série de variáveis aí que a gente tem que considerar e o melhor caminho é o caminho do meio, ou seja, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei agora, ou eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou a pior, será que é sempre um polo ou outro? Se a gente parar para analisar, a gente vai ver que não é bem assim. Tem momentos em que eu vou ser uma pessoa muito legal, tem momentos em que eu vou ser uma pessoa muito chata, tem momentos em que eu vou ser a melhor pessoa pra mim, no meu conceito ou no conceito das pessoas que me cercam, às vezes nem tanto e tá tudo bem, né? O que não pode a gente levar em termos de tudo ou nada, preto e branco, porque isso acaba gerando um prejuízo emocional muito grande. Tem uma outra distorção cognitiva que acontece bastante, que é a leitura mental. Não sei se já aconteceu isso contigo ou com alguém que você conhece, ela é bem comum de acontecer e ela consiste em você imaginar que você sabe o que o outro está pensando em relação a ti ou em determinada situação. Então, um exemplo prático que costuma acontecer bastante é assim, fui numa festa e de repente tinha uma pessoa ali que eu não conheço e eu olhei para a cara dela e falei, olha, ela não gostou de mim, eu sei que ela não gostou, ela me olhou estranho, eu também não gostei dela. E que depois, se você for analisar, você não teve nenhuma evidência real de que aquela pessoa não gostou de você de fato. Às vezes isso se confirma, né? Às vezes, de repente, a pessoa não gostou mesmo. Mas na maioria das vezes, quando a gente vai tentar entender o que aconteceu, de repente aquela pessoa ela estava com algum problema pessoal, ou de repente ela era tímida, ou de repente ela... Enfim, não queria conversar contigo na hora por algum motivo em relação a ela e não necessariamente porque ela não gostou da sua pessoa. Então você entende como funciona essa leitura mental? A gente cria pressupostos, né, suposições com base no que a gente acha que a pessoa está pensando e que não necessariamente é o que ela está pensando verdadeiramente, porque a gente não tem como ler mentes, né? A gente não tem como saber o que a pessoa pensa ou não. Então trabalhar com isso também gera uma série de interpretações erradas. Outra distorção cognitiva que ocorre com bastante frequência é o deveria. Sabe aquele verbo que a gente usa até com mais frequência do que a gente deve, de fato? É o deveria. Toda vez que a gente vai passar por uma situação, a gente começa. E você já deve ter passado por isso, eu já passei inúmeras vezes. Então, eu deveria fazer uma coisa diferente. Eu deveria ter feito aquilo lá diferente em 2005. Eu deveria ter me vestido melhor, eu deveria ter feito aquilo, ou isso, aquilo outro. E a gente se bombardeia dessas informações. Realmente, de fato, você poderia ter feito algo diferente, mas não necessariamente deveria. Se você foca nesse pensamento de que você deveria ter feito algo no passado, você não tem como resolver, né? Não tem como a gente voltar lá atrás e remendar ou refazer aquela situação. E isso gera um prejuízo emocional muito grande, porque provavelmente você vai se sentir mal
não vai ter como voltar, né, naquele momento, e também você vai se sentir sem meios de mudar aquela situação. Então, o que a gente faz com esse pensamento irracional e exagerado? A gente pode partir do princípio que a gente poderia ter feito algo ali no passado, mas que a gente poderia fazer outra coisa diferente agora no presente ou no futuro. Então eu vou dar um exemplo. Eu deveria ter me vestido de determinada forma naquele evento. Ok, eu não posso, infelizmente, mudar o passado, mas se eu tiver um evento hoje, eu vou fazer diferente, e se eu tiver um evento amanhã, vou fazer diferente também. Em vez de você se concentrar no que você deveria, entre aspas, ter feito, você pode utilizar a sua energia para se programar para eventos futuros. E a última distorção cognitiva, não menos importante, e talvez seja a que mais ocorre no nosso dia a dia, é o e se. Ele é tão pequenininho, mas ele faz um estrago gigantesco se a gente não tem essa noção e se a gente não percebe isso no nosso cotidiano. O e se, ele parece como um questionamento, mas dependendo da forma como a gente utiliza, isso pode destruir aquilo que a gente está tentando fazer, ou enfim, que a gente quer realizar. O e se funciona da seguinte maneira: você vai fazer algum evento, ou você vai passar por determinada situação, ou você tem algum desafio para encarar, por exemplo, ou vai conversar com alguém, e aí vem na tua mente aquele monstrinho que bombardeia algumas informações do tipo: e se der errado? E se aquela pessoa não gostar de mim? E se eu for falar e eu me atrapalhar toda? E se eu fizer aquilo e eu errar tudo? E assim por diante. E esse se vai longe. E é até interessante você perceber que quando você liga a chavezinha do e se, aparecem vários outros e se. E aí você se sente realmente incapaz de fazer aquilo que você vai fazer. É importante ressaltar nesse princípio do e se, que cada vez que você coloca o e se de uma forma limitante, faz com que as chances daquilo dar certo se minimizem. Então, por exemplo, se eu vou numa festa e eu penso, e se aquelas pessoas não gostarem de mim? A chance da minha motivação baixar é muito maior. Então, nesses casos, toda vez que surgir esse pensamento, esse monstrinho, né, bombardeando, e se acontecer isso, e normalmente esse se é normalmente focado em dar errado, porque poderia ser, e se der tudo certo? E se for melhor do que eu imagino? Aí tudo bem, né? São questões muito atípicas. Agora, se o e se é mais voltado para questões que podem dar errado, ou mais negativas, por assim dizer, é interessante a gente cortar isso e, em vez de gastar a nossa energia pensando no que poderia acontecer, muito puxado com o item anterior, e se der errado, e se, enfim, a gente focar em como a gente pode fazer dar certo. Então, em vez de eu ficar, e se as pessoas não gostarem de mim, eu posso criar mecanismos para ser quem eu sou mesmo, né? Para tentar ser mais engraçada, ou ser mais legal, ou me sentir mais à vontade naquele grupo ou com aquelas pessoas. E assim esse pensamento perde a força. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha servido de informação para vocês, caso vocês não conheçam essas distorções cognitivas, lembrando que essas são algumas, existem várias outras, e caso você sinta que você não consegue lidar com essas distorções de pensamento, que esses pensamentos exagerados eles estão trazendo muitos malefícios, procure uma ajuda profissional, que aí você vai ter meios de lidar melhor com essas situações, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!